É um motivo de grande alegria poder falar com as pessoas através desse canal. Então eu tenho na minha mente, no meu coração, alegria e desejo de falar, de transmitir o aprendizado, transmitir comentários sobre palestras que leva a gente pensar positivo, que leva a gente ter o equilíbrio emocional, sentimental, financeiro, né? Ter educação financeira também, ter educação no sentido emocional, sentimental, porque tudo tem que ter um equilíbrio, né? Porque se a gente se emocionar demais, a gente sabe que a emoção passando dos limites pode prejudicar a saúde do avô, da avó, do pai, da mãe, até mesmo dos mais jovens. Então, nós não podemos também ter desequilíbrio na emoção, né? Quando a gente ama um ente querido, se a gente se emocionar demais, pode prejudicar nossa saúde, pode prejudicar e dar problemas cardíacos. Tudo tem que ter equilíbrio, equilíbrio na emoção, equilíbrio nos sentimentos, equilíbrio em todos os sentidos, na hora de comentar, na hora de fazer reuniões, na hora de resolver um problema, né? E o equilíbrio financeiro também. E a gente vê que a cada dia que passa, muitos jovens, muitos crescem sem ter um diálogo respeitoso, sem ter um diálogo compreensivo, né? Mas muitas vezes a falta de diálogo, a gente vê até entre governos, autoridades hoje, né? Pessoas que estão na política, que não têm um diálogo bom, um diálogo que possa o povo acreditar, né? Hoje, muitos que governam países, nações, reis, presidentes, não têm diálogo e não preocupa com a população, não preocupa em solucionar os problemas do seu país e ter melhoria, trazer empresa, trazer trabalho, trazer estudo, trazer prosperidade, riqueza, né? Comércio, lojas, fábricas. Não há diálogo, muitas vezes, nem projeto para o país, né? Muitos que entram no poder não que têm um projeto que beneficia os mais pobres, né? Os mais humildes, mas muitas vezes preocupa consigo mesmo e muitas vezes quer riquezas para si, né? Quer muitas vezes um governo que só gasta, né? Porque os impostos muitas vezes não são investidos para contribuir para a sociedade. Muitas vezes os impostos são desviados da saúde, desviados de várias áreas, né? Do, do público, né? Área pública, porque os impostos é para ajudar a área da saúde, a área da educação e outras áreas, né?
para a melhoria da cidade, para o benefício da população, mas muitas vezes não há retorno nesses impostos, né? Então, temos que ter um equilíbrio na alimentação, equilíbrio na emoção, equilíbrio financeiro, equilíbrio na negociação, tudo, né? E eu tenho algo muito importante para falar. Eu quero falar um pouco a origem bíblica entre Israel e Irã, né? E sobre tudo que começou com Abrão, né? Como Abrão ele é, fez, ele formou, né, uma geração, né? Então vamos ver a origem bíblica, o ódio entre Israel e Irã e tudo que começou com Abrão. E a gente vê que as guerras sempre existiram, né? Pode ver que sempre houve guerra, guerras e mais guerra, né? Sempre existiram guerra entre as nações, povos, tribos, sempre houve, né? Embora ninguém quer guerra, né? E essa história conflita, ou seja, a história antiga de conflitos que acontece hoje na atualidade, né? Milhares de anos que separam a decisão tomada em uma tenda no deserto, né? Dos conflitos que ainda aparecem nos dias atuais. Quando tensões envolvem Israel e Irã, né, ganha destaque nos jornais, né, poucas pessoas percebem que muitos enxergam nessas disputas ecos de uma história muito mais antiga. Para alguns estudiosos e tradições religiosas, as raízes simbólicas dessas tensões remontam a uma narrativa registrada na Bíblia. Essa história não começou com exércitos ou governo, mas sim com um drama familiar envolvendo Abrão, as duas mulheres cuja convivência acabaram gerando consequência profunda, né? E Abrão teve promessas, teve sonhos que foi cumprido, né? E que a descendência de Abrão hoje existe, né? Porque nasceu os dois filhos, né? Isaac, que é filho de Abrão, e também Ismael, né? E desses dois surgiram, né? De Isaac surgiu Israel, que é a nação israelita. E Ismael é que surgiu o povo arábio, né? O chamado que mudou o destino de Abraão chama a nossa atenção muito e a gente começa a refletir a realidade, né, dos acontecimentos que hoje a gente vê. A história começa na antiga cidade de Ur dos Caldeus, né, região que hoje corresponde ao sul do Iraque, né? Ali vivia Abrão, ali na cidade de Ur, né, dos caldeus. Ele vivia e que mais tarde seria reconhecido como Abrão. Ele era casado com Sarai e levava uma vida relativamente estável, né? Porque Abrão, ele era rico, né? Abrão, ele saiu do meio da idolatria, né? Abrão, ele fazia aquelas imagens, né,
imagens de deuses, né? Ele fabricava a imagem de barro, né? Ele trabalhava com aquele tipo de coisas, né? Sobre fazer aquelas imagens, aquelas estátuas, né? Ele trabalhava com esse tipo e ele era riquíssimo. Aquelas imagens, aquelas estátuas, né? Feita de gesso, né? Mas depois ele saiu, né? A antiga cidade de Ur dos caldeus é onde Abrão ele estava ali, né? Ele vivia ali, né? Ali vivia Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abrão, né? Abraão, né? Então ele era chamado Abrão. Aí foi acrescentado o nome dele para Abraão. Acrescentou mais um A e ele foi chamado Abrão, né? Então a gente vê, segundo o relato bíblico, né, no livro de Gênesis, Abrão recebeu um chamado divino para deixar sua terra natal e partir rumo a uma terra desconhecida, né? E o Criador prometeu que faria dele o pai de uma grande nação e que sua descendência teria grande importância na história, né? Isso daí foi uma promessa, né? Que ele ia alcançar esse sonho de ser uma grande nação. No entanto, havia um problema aparente e impossível de resolver. A Sarai, que era a sua mulher, não podia ter filho, não podia gerar filho, né? E o próprio texto bíblico destaca que ela era estéril, né? Ela não podia gerar filho, né? É que hoje acontece, né, de muitas mulheres que não podem ter filho, não pode gerar filho, né? Como até homens, né? Tem homens que não conseguem, né? Que não tem como procriar, porque o homem ele é estéril. Não é só mulher que é estéril, tem homem que é estéril, não gera, né? Tanto a relação do homem com a mulher. O homem tem problema e não consegue. A mulher, muitas mulheres não conseguem também gerar, né? Então, a mulher, a Sarai, que é a mulher de Abrão, né? Abrão, que morava em Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus, né? E lá eles tinham uma fábrica, como eu já disse, fábrica de fazer imagens, escultura, essas coisas aí, né? Aí ele deixou tudo isso, e ele era muito rico, né? A Sarai não podia ter filho, né? Ela é estéril, né? Ela não podia, assim como hoje tem muita gente que não consegue gerar filho, né? Talvez, muitas vezes, não é o problema da mulher, às vezes é o problema do homem, né? O homem não consegue, né? Não tem condição para que haja uma relação e venha gerar filho, né? Às vezes é o problema do homem, mas muitas vezes é o problema da mulher mesmo, né? Talvez muitas vezes uma alimentação equilibrada, né? Algum suplemento, algumas vitaminas pode até ajudar, mas o problema de Sarai era problema sério, né? É o que diz na Bíblia. Assim, a promessa de uma grande descendência parecia contradizer a realidade do casal, né? Ela não podia ter também, e chegou o tempo que ela ficou avançada em idade, né? Então, a promessa que demonstrava se cumprir, mesmo diante das dificuldades, Abraão partiu com sua família em direção à cidade de Canaã, né? Ele saiu de Ur dos Caldeus, né? Ele saiu de lá, né? Onde ele tinha aquela fábrica
de imagem de escultura, ele saiu de lá e foi para a terra de Canaã. Ao chegar lá, Deus reafirmou a promessa de que seus descendentes herdariam aquela terra. E há anos passaram, né? Os anos se passaram e ele não podia ter filho, né? A mulher não podia gerar filho, né? E essa promessa aí houve dúvida, né? Será que ele poderia ter filho, né? Já até avançado em idade, né? Os anos passaram sem que o filho prometido nascesse. Assim é um momento marcante, né? Descrito lá em Gênesis, que significa o livro da criação do universo, né? Então, o Criador pede que Abraão olhe para o céu e tente contar as estrelas, né? É o Criador, vamos ver aqui. O Deus Criador pede que Abraão olhe e para o céu, né? Para o espaço e tente contar as estrelas do céu, né? Abraão olhou, não conseguiu, porque são milhares e milhares, dizendo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, né? Mas parecia impossível, né? Abraão, já com a idade avançada, e a Sarai também, né? Idade avançada, né? Apesar dessa promessa grandiosa, o casal continuava sem filhos e o tempo ia passando, né? O tempo avançava, né? Então, um dia a decisão de Sara, né? Sarai, né? Sarai que passou a ser chamado Sara, né? É isso mesmo. É Sara mesmo, né? Que mudaria tudo, né? A Sara, ela não acreditava nessas promessas, né? Que Abraão acreditava que ia ter descendência, mas não tinha filho com a Sara, né? Que ela chamava Sarai, né? Passou a ser Sara, assim como Abraão passou a ser chamado Abraão, porque Abrão é com um A só, então acrescentou mais um A, que é Abraão, né? Mas, apesar de acreditar que ele ia ter uma geração, mas o tempo passava e ela não gerava filho, então o que aconteceu, né? Sara, não acreditando muito, diante da espera tão prolongada, né, que é a Sarai, né? Sarai, que passou a ser chamado Sara, né? Tomou uma decisão que teria grandes consequências, né? Então, a própria mulher de Abraão, ela deu uma dica para Abraão, né? Porque ela possuía uma serva egípcia chamada Agar, né? Que trabalhava ali, né? Na casa de Abraão, né? Com Sara, né? Chamada Agar. Ele sugeriu a Abraão, né? A Sara disse para Abraão, né, que tivesse relação, né, com Abraão para que ele tivesse um filho, né? Porque Sara não era produtiva, não, ela era estéril, né? Então a Sara deu a dica e disse a Abraão: tenha relação com a Agar, né? Para que a gente tenha um filho, porque a gente não tem condição de ter filho. Aí Abraão, né,
A Sara sugeriu a egípcia chamada Agar, né, que trabalhava ali na casa de Abrão, né, com Sara, e assim aconteceu, né? E Abrão teve um filho com ela, né? E na cultura do Antigo Oriente Médio podia ter, né, essa relação, né, com mais de uma mulher naquela época, né? Então esse tipo de arranjo era socialmente aceito, né? Quando uma esposa não conseguia ter filho, isso daí era da cultura, então podia ter relação com outro, né? E o filho nasceu, né? Nasceu de Agar, né? Filho nascido de Agar, dessa união, dessa relação, e que poderia ser considerado parte da família principal. Abraão aceitou a proposta e teve relação com a Agar, que engravidou, né? E nasceu de Agar, nasceu Ismael, né? Não foi de Sara, foi daquela escrava, ou seja, daquela que trabalhava ali junto com Sara, né? E Sara consentiu e então nasceu Ismael, né? Ismael. Então aí houve o nascimento de Ismael e o início das tensões, né? E a gente vê que depois de engravidar, Agar passou a Sara a olhar, né? A Sara, que se chamava Sarai, e mudou para Sara, né? Passou a olhar para Agar de forma diferente, o que resultou, né? Gerou um clima de rivalidade, né? Dentro da casa, né? A Sara, sentindo-se humilhada, começou a tratar a serva com dureza, né? Então aí já houve um desentendimento. A situação ficou tão difícil que Agar fugiu para o deserto, né? Não suportava mais a Sara, né? A Sarai, que passou a ser chamado Sara, não suportava mais porque ela se levantava contra Agar, né, que teve o filho Ismael, né, e acabou fugindo para o deserto. Segundo o relato, né, bíblico, ela recebeu a visita de um anjo que lhe disse para retornar e prometeu que seu filho também teria uma grande descendência, né? E esse filho recebeu o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos, né, quando ela nasceu, durante muitos anos, né? E Ismael foi o único filho de Abraão, né? Mas Abraão não estava certo nesse sentido, porque a promessa do Criador, né, o Criador, Deus Criador, tinha prometido que ele ia ter um filho, mas não era com essa relação. É que eles achavam que Deus não ia cumprir, achava que não ia acontecer, né? Porque Abraão e Sara não tinha condição de ter filho, né? E aconteceu, né, com essa relação, teve o filho Ismael. E o nascimento de Isaac e a divisão da família, né? Vamos ver. Anos depois, quando Abraão já estava muito idoso, né, Deus renovou a promessa de que Sara teria um filho, né? Aí foi dito novamente, né, que aquele tempo eles falavam com Deus, né? Seu nome foi mudado para Abraão, como eu disse, né? Porque foi mudado, era Abraão e Sarai, né? Então foi mudado para Abraão e Sarai para Sara, simbolizando um novo capítulo da sua vida, da vida dos dois. E mesmo com a idade avançada, né, Sara deu à luz a um menino chamado Isaac.
E Abrão tinha 100 anos quando isso aconteceu, né? E o nascimento de Isaac trouxe alegria, mas também aumentou tensão dentro da família. Então houve a separação entre Agar e Ismael. Então, em determinado momento, Sara viu Ismael em uma atitude que interpretou mesmo desrespeitosa, né? Então a gente vê, né? E temendo, vamos ver aqui. Então é isso aí, né? O que aconteceu sobre isso, né? Temendo pelo futuro do seu filho Isaac, né? E ela pediu que Agar e Ismael fosse afastado da família. E Abrão ficou angustiado, né, com a situação, mas acabou concordando. Agar, né, que seu filho foram enviado ao deserto, né? Agar foi expulsa de casa e ele saiu com o bebê, né, com o filho Ismael no colo, né? Agar saiu fugindo, né? E lá não tinha recurso, ela teve que atravessar o deserto, né? E segundo o que diz a Bíblia, quando aparecia que não sobreviveria ali no deserto, né? Novamente interveio, né, a proteção divina e mostrou a Agar, né, a mãe de Ismael, que estava com o bebê chorando ali, no meio do deserto, né, daquele sol quente. De repente, surgiu uma mina, um poço de água, e Ismael, a mãe aqui é a Agar, né? Agar, que é a mãe de Ismael, foi naquele poço, naquela mina, e deu água de beber para o menino, que o menino chorava, né? E Ismael cresceu no deserto e se tornou um habilidoso arqueiro, né? Caçador, né? Então, arqueiro, caçador e assim por diante. E mais tarde, ele teria várias descendências que formaria tribo espalhado, né, pela região Arábia, arida da Arábia, né? Porque a gente sabe que o Isaac, depois de muito tempo, nasceu, né? Porque Ismael nasceu primeiro, depois nasceu o Isaac. O Isaac, como eu tenho comentado, é a geração de Israel, é o povo de Israel. E o Ismael já é a geração dos arábios, né? Então aí surgiu o mundo arábio, né? Então está aí as duas linhagens que marcaram a história. De acordo com tradição religiosa posteriores, o descendente de Ismael estaria ligado à origem de diversos povos do mundo arábio, do mundo dos arábios, né? E Isaac teve um filho chamado Jacó, que mais tarde receberia o nome de Israel também, tornando-se ancestral do povo israelita, né? E assim começou, né, a descendência. Assim, as duas linhagens diferentes surgiram a partir da mesma família. E aí onde que entra o Irã nessa história, né? A antiga Pérsia, né, que é o Irã, os ancestrais do povo iraniano não descendia diretamente dessas duas linhagens, né? E aí a gente vê, né, como é que aconteceu, né? E eles formaram um povo de origem indo-europeia, né, que desenvolveu um poderoso império na região. E curiosidade também, que houve período histórico em que os persas e judeus viveram
relações positivas no século 6, né, antes de Cristo, o rei persa Ciro, o rei Ciro, né, permitiu que os judeus exilados, né, foram exilados, retornassem a Jerusalém após a conquistar a Babilônia, após a conquista da Babilônia. E assim, ao longo do século, porém, mudanças políticas, religiosas, geopolítica, alteraram essa relação, especialmente após a Revolução Islâmica de 1979. O Irã passou a adotar uma postura fortemente contrária ao Estado de Israel. E o último momento de união entre os irmãos, né? A gente vê que a Bíblia registra um momento simbólico que muitas vezes passa despercebido, né? Após a morte de Abraão, seus dois filhos, Ismael e Isaque, se reuniram para sepultar o seu pai, que é Abraão, né? Em breve encontro, mostra que, apesar das divisões que surgiram, ambos compartilharam a mesma origem familiar. E há uma história antiga, né, uma narrativa antiga que ainda influencia a interpretação, né? Embora os conflitos modernos sejam resultado de fatores políticos, históricos, a estratégia complexo, que é estratégicos e complexo, muitas pessoas ainda recorrem a essas narrativas antigas para interpretar os dias presentes, né? E a história transmitida por milhares de anos continua influenciando identidade, crenças e formas de compreender as relações entre povos, nações até hoje, né? Então está aí, né? E os arábios, o pessoal do Irã também, né? E o mundo arábio vem da descendência do filho da Agar, né? Que é aquela que Abraão teve relação com Agar e teve o filho Ismael. Já depois de muitos anos avançado em idade, aí surgiu também, né, a relação que deu certo, né? Avançado em idade, Abraão teve relação com Sara, sua mulher, e gerou Isaac, né? E hoje Israel é da descendência de Isaac, enquanto o mundo arábio é da descendência de Ismael, né? Então aí tem um conflito nesse sentido, né? Devido a essas duas gerações. Então está aí, né? E eu quero falar em outros assuntos também, né? Sobre como as pessoas, né, manter sua saúde, como a gente sempre fala. E eu quero comentar também sobre ou passos para um cérebro mais jovem, inteligente, sem importar a idade das pessoas, né? Se as pessoas querem ter um cérebro mais jovem, inteligente, então é importante olhar para a evidência científica. Sugerem que o declínio de memória pode ser retardado, até mesmo revertido contra adoção de alguns hábitos de vida saudável, né? E podemos renovar através de uma boa alimentação, né? Com certeza, né? Renovar a mente. O jovem tem que renovar a mente. O jovem tem que pensar positivo, né? O jovem
tem que pensar e tem que renovar tanto em todos os sentidos, renovar a mente, pensar positivo, não conformar com esse mundo, com o sistema do mal, mas transformar a vossa mente e pensar diferente, né? Isso é muito importante para os jovens, né? Então, são justamente nossas habilidades de raciocínio e de planejamento que nós